Espero que sim, professora Maria Cláudia, aqui com você em gramática para concurso. O assunto da nossa aula de hoje será conjunções. Conjunção é mega super importante você aprender, porque ela vai fazer toda a diferença na sua prova. Conjunção está entre as questões de português mais recorrentes em provas de qualquer banca e concurso, tá? Então vamos entender primeiro aqui por que a conjunção ela é tão importante. Primeiro, vamos aumentar aqui para você entender esse raciocínio e não pode deixar passar nada. As conjunções, elas são elementos, então, responsáveis por ligar elementos, tá? Semelhantes. Que elementos semelhantes são esses? Se eu tenho substantivo mais substantivo, é um elemento semelhante. Se eu tenho um adjunto, é semelhante, tá bom? Então, lembra lá da aula que a gente falou sobre substantivo e seus satélites e o verbo e os seus satélites. Então, a conjunção, ela é esse ponto de ligação entre o verbo e os seus satélites e o substantivo e os seus satélites. Para conectar orações, olha aqui, ó, conectar oração. Então, a gente tem oração, é diferente de frase, que é diferente de período. Mas o que faz a diferença? A diferença, quem faz é o verbo. Você já teve a sua aula de verbo. Ou introduzir orações subordinadas. Então, eu tenho dois tipos de oração. Oração coordenada, que são independentes entre si. Exemplo, Maria foi ao mercado e comprou cenoura. E João comprou batata. Por exemplo, Maria foi ao mercado, ponto. Mas em vez de ter o ponto aí, tem o e. O e é uma conjunção, entendeu? Coordenada por quê? Porque eu poderia falar de Maria e depois eu poderia falar de João. Agora, veja bem, para classificar é preciso observar o tipo de relação que estabelece entre os termos. Então, quais são os termos que eu teria aí para análise? Eu teria o substantivo. As conjunções que conectam orações coordenadas são as coordenativas. Por sua vez, as conjunções que iniciam orações subordinadas, relacionando-as com a oração principal, são denominadas subordinativa. Por que subordinativa? Porque ela depende da outra oração. Então, retomando aqui, conjunções, anota aí no seu caderno, ao mesmo tempo que estabelece relações entre elementos textuais da oração e conjunção, também contribuem para a construção de sentido, no período. Agora, diferença. Lembra que eu falei aqui para vocês? Frase é diferente de oração, que é diferente de período. Agora, olha aqui. Tá falando da construção de sentido do período dentro do texto. Observa. Vamos começar com as conjunções subordinativas. São várias e eu vou deixar um mapinha aqui para você anotar esse mapa aí no seu caderno de estudo, tá bom? Então, amanhã a gente continua aqui, você vai preparar o seu material, vai escrever no seu caderno os tipos de oração, porque amanhã eu volto e te ensino o que é uma oração subordinativa. Combinado? Separa seu material, faz seu título grande e bonito, já começa a fazer o seu esquema da aula de hoje. Até mais, fique bem, fique seguro e tranquilo. Tchau, tchau.